Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica com a matéria sobre análise da resposta em frequência de diversos circuitos com base na sua função transferência e mais. Então temos este exercício que diz, dado o circuito representado na figura ao lado, a linha A encontre a função de transferência e diga de que tipo de filtro se trata. A linha B determine a frequência de corte do filtro. A linha C desenhe o diagrama de Bode do módulo e da fase do ganho do filtro. A linha D calcule o ganho do filtro quando para frequência for 2 vezes a frequência de corte e para a de 1/3 da frequência de corte. Então, para resolver este exercício, em primeiro lugar, iremos encontrar a função de transferência, que vai nos ajudar a encontrar a frequência de corte do filtro, que de seguida vai nos ajudar a encontrar o módulo e a fase e por fim o que foi pedido na linha D. Então, para começar, nós vamos encontrar as impedâncias dos capacitores. E nós sabemos que as impedâncias dos capacitores no domínio de Laplace é dado por 1 sobre o capacitor vezes S. Então, o valor do capacitor, aqui temos o capacitor 2 de 500 mF, temos o capacitor 3 de 1 farad. Então, teremos aqui. Então, o primeiro capacitor é o capacitor C2 com 500 mF. Então, teremos a impedância C2 sendo igual a 1 sobre C2S. Então, isto será igual a 1 sobre o C2 é 500 mF, que seria 500 vezes 10 a menos 3 vezes S. Então, isto é a mesma coisa escrever 2 sobre S. É só dividir o 1 por 500 vezes 10 a menos 3. A outra impedância é a impedância do capacitor 3, que seria igual a 1 sobre C3S. Então, aqui teremos 1 sobre o valor de C3, aqui é 1 farad. Então, aqui seria 1 vezes S. Então, isto será igual a 1 sobre S. Feito isso, agora nós podemos encontrar o paralelo entre a resistência e o capacitor. Então, podemos chamar de impedância paralela 1, que será igual, temos a resistência 2 vezes o capacitor 2. Então, teremos sobre a resistência 2 mais o capacitor 2. Então, isto vai ser igual, a resistência 2 é 2 vezes a impedância no capacitor 2 é 2 sobre S. Então, aqui teremos 2 sobre S. Então, a resistência 2 é 2 mais 2 sobre S. 4 sobre S. E aqui podemos fazer MMC. Aqui teremos S. Aqui teremos 1. Então, podemos multiplicar esse 2 pelo S. Então, teremos 2 vezes o S mais 2 tudo sobre S. Então, aqui podemos simplificar este S com este S. Teremos 4 sobre 2S mais 2. Então, aqui podemos dividir por 2. Aqui também podemos dividir por 2 toda esta expressão. Então, aqui teremos 2 sobre S mais 1. Porque dividimos este 2 com este e este 2 com este. Então, teremos esta expressão. Agora, feito isso, nós aqui já reduzimos este bloco. Vamos ficar o bloco reduzido com esta resistência. Então, esses dois blocos estarão em série. Então, podemos chamar de Z equivalente 1, que seria o terceiro passo. Z equivalente 1, que será igual a resistência 1 mais o Z paralelo 1. Então, Z equivalente 1 será igual, o valor da resistência 1 é 1 mais a expressão do Z paralelo 1, que seria 2 sobre S mais 1. Então, teremos aqui 2
sobre S mais 1. De momento não vamos simplificar, vamos continuar a resolução. Agora vamos encontrar este paralelo aqui entre o capacitor C3 e a resistência R3. Então aqui teremos quarto, podemos chamar de Z paralelo 2, sendo igual a resistência 3 vezes o Z C3 sobre R3 mais o Z C3. Então o valor da resistência 3 é 1 vezes o Z C3 é 1 sobre S. Então aqui teremos vezes 1 sobre S. Então aqui teremos 1 mais 1 sobre S. Então aqui vai ser igual a 1 sobre S. Podemos fazer o MMC, teremos S mais 1 tudo sobre S. Então aqui podemos simplificar. Teremos 1 sobre S mais 1. Então já encontramos a expressão para o Z paralelo 2. Agora vamos encontrar já a função de transferência que foi pedida, que seria o quinto ponto. Podemos chamar de H de S. Então, usando a regra do divisor de tensão, como já simplificamos todo este bloco e simplificamos estes blocos, então isto vai ser o mesmo este circuito. Então aqui podemos chamar de Z paralelo 1 e aqui podemos chamar de Z paralelo 2. Então vamos usar o método de divisor de tensão e teremos a função de transferência. Teremos aqui Z paralelo 2 sobre Z paralelo 1 mais o Z paralelo 2. Então aqui teremos Z paralelo 2 foi 1 sobre S mais 1. O Z paralelo 1 foi 1 mais 2 sobre S mais 1 mais o Z paralelo 2, que é esta expressão, teremos 1 sobre S mais 1. Então aqui, como temos o mesmo denominador, podemos fazer a adição do mesmo. Então teremos 1 sobre S mais 1, 1 mais 2 mais 1, teremos 3, S mais 1. Então aqui podemos fazer uma MMC, teremos S mais 1, aqui teremos 1. Então isto vai ser igual a 1 sobre S mais 1, S mais 1 mais 3, tudo sobre S mais 1. Então aqui podemos simplificar, ficaremos com 1 sobre 3 mais 1 seria 4, então teremos S mais 4. Então a função de transferência é H de S é igual a 1 sobre S mais 4. Feito isso, no exercício foi pedido o tipo de filtro. Então nós podemos observar que este é um filtro de primeira ordem, porque tem um polo em S igual a menos 4, já que se substituirmos por menos 4 teremos 1 sobre 0, isto vai tender a infinito. E também quando S tende para infinito, o H de S vai tender para 0. Então isto significa que este filtro vai atenuar altas frequências e vai permitir a passagem de baixas frequências. Então este será um filtro passa-baixa de primeira ordem. Então no segmento a resolução, a linha B, eles pedem para determinar a frequência de corte do filtro. Então para encontrarmos a frequência de corte do filtro, primeiro, com base na função transferência encontrada da linha A, nós devemos encontrar a mesma função transferência
na forma padrão de um sistema de primeira ordem. E o sistema de primeira ordem padrão é dado por h de s igual a k, que seria a constante vezes 1 sobre 1 mais s vezes o t, onde o t seria a constante de tempo. Então vamos reescrever a função de transferência encontrada na linha A é uma função padrão de primeira ordem, que é dada por... Então vamos reescrever esta função na forma desta. Então teremos h de s, que será igual a 1. Podemos isolar esse quadro, teremos 4 sobre... Se isolamos esse 4, esse tem que passar a dividir. Então teremos s sobre 4 mais 1. Já que se multiplicamos o quadro por s, podemos simplificar o quadro e voltamos a ter s. E se multiplicamos o quadro por 1, voltamos a ter o quadro. Então não modificamos, apenas reescrevemos de uma forma, de uma outra forma no caso. Então teremos h de s, que será igual a este 1 dividido por este quadro, só estamos a separar, vezes 1 sobre 1 mais s sobre 4. Só invertemos, não muda quase nada. Então aqui nós já temos o valor de k, que seria 1 sobre 4, que é o mesmo que 0,25. Já temos o valor de t, que é o valor que está a multiplicar o s, que seria 1 sobre 4. Então agora nós sabemos que a frequência de corte que foi pedida é igual ao ômega c, que seria a frequência de corte em radianos, dividido por 2π. Então nós temos que encontrar este ômega c. Então esta função, ou função de transferência que encontramos, está escrita na seguinte forma: h de s, que será igual a k vezes 1 sobre 1 mais o s sobre o ômega c. Então podemos observar que o valor deste ômega c é este aqui, que seria 4. Então nós já temos ômega c, teremos aqui ômega c será igual a 4 radianos por segundo. Então podemos substituir aqui, a frequência de corte é igual a 4 sobre 2π. Então temos a frequência de corte, que será igual a 0,637 Hz. Então já resolvemos a linha B. Dando segmento, a linha C eles pedem para desenhar o diagrama de Bode do módulo e da fase de ganho do filtro. Então, com base na função transferência da linha A, nós vamos encontrar a magnitude e a fase. Então, temos aqui esta função de transferência, e no lugar de S vamos substituir por J ômega. Então teremos 1 sobre 4 mais J ômega. E nós sabemos que para um número complexo, para encontrarmos o módulo, é dado por Z, ou o módulo de Z sendo igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui, como quando estamos a encontrar a magnitude, nós tratamos da distância, esse J vai desaparecer, só vamos ficar com 4 ao quadrado, ômega ao quadrado. Então podemos escrever o módulo como sendo H de J ômega será igual ao módulo de 1 dividido pelo módulo de 4 mais J ômega. Então aqui teremos módulo de 1 é 1 e módulo deste número complexo é dada pela raiz de 4 ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Então aqui teremos 1 sobre 16, que seria 4 ao quadrado, mais o ômega ao quadrado, tudo sobre a raiz. Já tendo encontrado a magnitude, no caso, nós devemos encontrar o ganho na forma de decibéis para
que isso nos ajude a representar no sistema cartesiano ortogonal. Então, a fórmula para encontrar o ganho em decibéis é a seguinte. Então, nós sabemos que a magnitude é esta função, então aqui teremos 1 sobre 16 mais ômega ao quadrado, tudo sobre a raiz. Aqui vamos começar por escolhendo diversos valores. O primeiro valor seria o zero, e é só substituir esse zero aqui no ômega ao quadrado, colocando tudo isto na máquina. Teremos aqui o valor de menos 12,04 graus. A seguir seria a frequência de corte, que é 4 radianos por segundo. Então aqui teremos menos 15,05. Um outro valor pode ser o 9, que a magnitude é 19,86. Um outro valor pode ser 20, onde teremos menos 26,19. Outro valor pode ser 30, teremos menos 29,61. Então, com base nestes resultados, podemos observar que quanto mais o ômega aumenta, o valor do ganho em dBs vai diminuindo. Por exemplo, aqui temos menos 12,4, depois passamos para 15, depois passamos para 19, 26 e 29 e assim sucessivamente. Então podemos observar que o gráfico terá um comportamento decrescente. Então agora podemos desenhar o gráfico da resposta para a magnitude. Lembrando que o eixo x está na escala logarítmica. Então podemos observar que aqui colocamos as faixas dos valores e não os valores exatos, isso para nos facilitar na representação. Então o comportamento será basicamente este. Então já temos aqui o diagrama de Bode do módulo. Agora vamos passar para o diagrama de Bode da fase. E nós sabemos que a fase de uma fração complexa é a fase do numerador menos a fase do denominador. Vamos usar esta expressão anteriormente encontrada para encontrar a fase. E a fase de um número complexo, que seria z igual a a mais jb, é dada pelo θ igual ao arco tangente de b sobre a nos números complexos. E a fase do numerador aqui é zero, pois é um número real positivo. Já a fase do denominador será dado por arco tangente da parte imaginária, que seria o ômega, dividido pela parte real, que seria o 4. Basicamente seguimos esta fórmula aqui. Então a fase final será o zero, que seria a fase do numerador, menos arco tangente de ômega sobre 4. Então isto será basicamente o mesmo que a menos arco tangente de ômega sobre 4. Então esta seria a expressão para a fase. Então para desenhar o diagrama de Bode para a fase, nós temos que ter em conta três condições. Quando o ômega for igual a zero, sempre que este ômega for igual a zero, esta função vai ser igual a 0 graus. É só colocar na máquina e verão. Quando o ômega for igual a 4, que seria o valor da frequência de corte em radianos, teremos menos 45 graus. E quando o ômega tender para o infinito, teremos menos 90 graus. Então, estas
são as três condições para o desenho do diagrama de Bode para a fase. Então, o que vai acontecer aqui? O gráfico vai começar de 0 graus, haverá uma interceptação nos 45 graus e ele vai tender para menos 90 graus. Então, agora podemos passar para o desenho do mesmo. Então, aqui teremos menos 45 graus e aqui teremos menos 90 graus. A resposta da fase será basicamente, temos aqui o menos 45, onde o ômega é 4, então o 4 está mais ou menos aqui. Então podemos interceptar este ponto, então ele vai ter uma resposta desta forma. Esta seria a resposta para a fase, e assim terminamos com a linha C. Então, dando seguimento, a linha D é para calcularmos o ganho do filtro quando a frequência for 2 vezes a frequência de corda. Então, teremos a linha D, o ômega sendo igual a 2 vezes o ômega C. Então, o ômega seria igual a 2 vezes ômega C é 4, como vimos anteriormente. Então, teremos ômega sendo igual a 8. E com base na expressão da magnitude anteriormente encontrada, teremos H de J ômega, que seria igual a 1 sobre a raiz quadrada de 16 mais ômega ao quadrado. Então, aqui no valor de ômega vamos substituir por 8. Então, H de J 8 será igual a 1 sobre 16 mais 8 ao quadrado, tudo pela raiz. Então teremos H de J 8 será igual a 0,111. E este valor pode ser escrito em dBs. Teremos menos 19,03 dBs. Então já encontramos o ganho do filtro quando a frequência for 2 vezes a frequência de corte. O ganho foi 0,111 e em dBs foi menos 19,03. Agora vamos para quando for 1/3 da frequência de corte. Então teremos para ômega igual 1/3 é o mesmo que ômega C dividido por 3, que seria 1 sobre 3 vezes ômega C. Então, ômega será igual a 4 sobre 3. Então, podemos substituir. Seria a raiz quadrada de 16 mais 4 sobre 3, tudo ao quadrado. Então, teremos 0,237. Então, em dBs será A igual a 20 logaritmo de 0,237. Então, o valor de A será igual a menos 12,45 decibéis. Então, já encontramos também para 1/3 do ômega C. E assim terminamos com a resolução do exercício.